Boa noite, pessoal. A gente vai ver hoje a aula de antropologia preparatória para o ENAD, voltada para o curso de administração de empresas. Meu nome é Rafael Campos, sou professor aqui da Universidade Estadual do Ceará, sem ingresso na casa, e preparei aqui essa aula para vocês nesse aspecto, de que a gente tem aí pela frente um desafio de uma prova ENAD, que é importante para todo mundo, e a gente vai debater essa noite essas ideias, essas questões ligadas aos conteúdos, à área, à ciência de antropologia, a ciência da antropologia, para o que cabe à prova do ENAD, e em termos da relação da ciência e antropologia com a ciência da administração, e dessa relação o que potencialmente vai ter relação com a prova de vocês. Então é realmente um preparatório, uma explanação geral sobre o que é a ciência da antropologia, quais são as interfaces, os aspectos que essa ciência da antropologia tem com a ciência da administração e o que pode vir a cair na prova e os cuidados, a atenção que vocês precisam ter dentro dessa discussão, desses conteúdos, em torno do desafio que vai ser fazer a prova do ENAD. Tudo bem assim? Então, eu preparei aqui para vocês essa aula, fazendo um destaque inicial, em torno aqui dos slides, sobre o que a gente já viu nos ENADs anteriores. Vocês que estão aí online na sala, qualquer dúvida, qualquer questão, pode ir interagindo, que aí eu acompanho daqui e vou pontuando para vocês o que vocês estiverem aí colocando, tá bom? Então, a primeira questão foi essa, Eu fiz uma revisão aprofundada das provas anteriores do ENAD e deu para constatar uma série de questões que são realmente assim merecem a nossa atenção, para que a gente chegue realmente na prova bem preparado. E as primeiras constatações foram essas que estão aí no slide. A gente percebe que em 2012, como claro, todos os ENADs são 40 questões. Essas questões se dividem em questões de formação geral, objetivas e discursivas, e componentes específicos, objetivos e discursivos. Então a gente tem 8 questões de formação geral objetivas, 2 discursivas, e no componente específico da administração, 27 objetivas e 3 discursivas. Desse montante de 40 questões em 2012, a gente teve 6 questões ligadas, relacionadas à antropologia, ou a abordagens antropológicas, ou a elementos que a antropologia, uma vez vocês tendo um certo domínio dessa ciência antropologia, facilitaria a compreensão e a resolução dessas 6 questões. Então são questões relacionadas, direta ou indiretamente, à ciência da antropologia. E isso representou em 2012 15% do total de questões. Em 2015, que foi a última prova, a mais recente, a gente teve um aumento desse número. Então, de 6 passou para 9 questões. Teve aí um elemento também de diferenciação, que foi uma presença um pouco maior nas questões discursivas. Ela, no primeiro momento, na prova de 2012, as questões se concentravam mais ali nas discussões, nas questões objetivas, e em 2015 houve esse pequeno aumento aí de 3 questões, e o foco passou, e a maior presença de questões discursivas também nessa abordagem da antropologia passou a ser dominante. Então a gente tem aí, em 2012, 6 questões, 2015, 9 questões, e o aumento percentual, então, de 15% para 22,5%. Então são percentuais bem significativos, considerando um total aí de 40 questões, de questões que vão ter, que provavelmente vão ter essa influência, essa abordagem da antropologia na administração. O áudio está um pouco ruim? Vou afastar aqui um pouquinho, qualquer coisa avisa que eu revejo aqui também. Aí já tentei mexer para ver se dá para ouvir. Tentar falar um pouco mais alto também, ok? Então o primeiro aspecto é esse, ok? A gente fez essa revisão em torno aí das provas anteriores e percebeu de fato, inclusive
em termos de uma análise mais qualitativa dos conteúdos dessas questões, a presença forte da antropologia dentro da prova do ENAD. Ok, bacana. Então, iniciando aqui, né, a gente vai discutir um pouco sobre a ciência e a antropologia e depois as interfaces dessa ciência com a administração e depois a gente vai tratar de questões das provas anteriores que trazem essas perspectivas, ok? A antropologia é uma ciência relativamente recente, né? A gente tem aí, dentro da história do pensamento humano e do pensamento científico, um pensamento científico que se inicia mais voltado para as ciências da natureza, no primeiro momento da história da humanidade. Então você tem química, física, biologia, que são ciências praticamente milenares, né, que têm grandes nomes, né, que foram marcos desse tipo de saber, como Galileu, Newton, Einstein, né, principalmente os físicos são grandes expoentes dessas ciências da natureza. E as ciências humanas, né, elas são mais recentes. Elas têm aí 400, 500 anos, onde a sociologia talvez seja aí, a grande, digamos, inauguradora, né, desse tipo de saber científico voltado mais para a questão humana. Né? Então, as questões científicas iniciais, elas eram muito voltadas para a compreensão da natureza, dos fenômenos da natureza. Né? No caso, a química preocupada com os elementos químicos, a física preocupada com os fenômenos naturais, a biologia preocupada com os seres, né, mas uma perspectiva muito, digamos, da sua constituição física, da sua integridade física, da sua composição física. Então são ciências da natureza, né, ciências que tentam entender, digamos, os objetos à nossa volta. E as ciências humanas, essas que, digamos, surgem, né, emergem na história do pensamento humano com uma preocupação maior em compreender o homem, elas são realmente mais recentes, né? E a sociologia é pioneira nisso. A sociologia surge numa perspectiva de, inicialmente, né, originalmente, de se apropriar dos métodos que as ciências da natureza até então tinham desenvolvido, amadurecido, estruturado, como a experimentação, a observação, né, uma série de métodos que possibilitavam os cientistas da natureza de observar aquilo que estava à volta deles, de fazer testes e experimentos com esses objetos à sua volta, para daí produzir conhecimentos, tirar conclusões, elaborar teorias, elaborar leis que explicam, que eles pretendiam ser enunciados, teorias, descobertas capazes de explicar essa realidade que eles estavam pesquisando. E aí a sociologia surge como uma ciência que vai tentar se apropriar desses métodos objetivos que as ciências da natureza historicamente já vinham desenvolvendo e vai tentar aplicar esses métodos na compreensão, digamos, da estrutura da sociedade, da forma como a sociedade se compõe, de como as pessoas se relacionam, de como as interações sociais elas se dão dentro de um contexto de uma sociedade. Então, a sociologia é pioneira nisso, é, digamos, a primeira ciência do homem, e parte muito dessa premissa, né, dessa premissa de que podemos utilizar os métodos consagrados das ciências da natureza para compreender elementos inerentes àquilo que é do âmbito do homem, né, do âmbito do humano, do âmbito da relação social, do âmbito da sociedade, do âmbito da humanidade. Então, a sociologia tem aí esse pioneirismo. E a antropologia ela vem meio que na sequência, né, meio que numa perspectiva semelhante, no primeiro momento, e vai se desenvolvendo nesse aspecto. Então, a antropologia, para tratar aí em termos de conceituação, de compreensão do significado do próprio termo, né, e do propósito que essa ciência tem, a gente vai aí na perspectiva etimológica, né, de entender como é que essa palavra se forma e o que é que ela significa. Né? Então, antropo, né, está relacionado a homem, e logos, né, logia, no caso, antropologia, antropo-homem, e logia, logos, razão, estudo. Né, e aí ela acaba tendo essa ciência, né, que surge dentro desse contexto, meio que em decorrência de uma estruturação da própria sociologia, né, surge uma antropologia com duas perspectivas centrais, aí pegando
a deixa aí do que seria o significado do conceito antropologia, né? Surge no sentido de o estudo do homem, né? Então antropologia, logia, estudo, antropo-homem, então o estudo do homem, a forma de tentar compreender como é que esse homem funciona, como é que ele pensa, como é que ele se constitui, como é que enfim, ele pode ser explicado, né? Como é que se explica esse homem? Então, o estudo do homem, né? Seria uma primeira forma de entender esse conceito. E uma outra forma de entender o mesmo conceito, pegando aí as mesmas palavras, né? Homem e estudo, homem e razão, seria, digamos, um esforço de tentar compreender a razão do homem, né? Então, é uma palavra meio que de duplo sentido, né? Você pode estudar o homem na antropologia, ou você pode tentar entender a forma como esse próprio homem pensa as coisas, né? Então são duas perspectivas que uma mesma ciência e um mesmo conceito traz, né? Ou o homem é objeto de estudo dessa ciência, e aí, né, todo o esforço de compreensão vai se dar para produzir conhecimento acerca de como esse homem funciona, do que é que ele significa, de como ele se relaciona, etc. Ou, por outro lado, né, de maneira complementar, como é que se dá a razão desse homem, de que maneira esse homem pensa as coisas. Então são abordagens próximas, semelhantes, que tratam da mesma questão que é o homem, mas com a sutileza aí de abordagem, né? A primeira é estudar o homem, e a outra é compreender a razão humana, digamos assim, em poucas palavras. Então, a antropologia é isso. Resumidamente, o estudo do homem é o estudo de como a razão humana se manifesta dentro de uma realidade. E aí essa antropologia ela tem uma história, né? Ela tem, digamos, uma caracterização. Ela se constitui de algumas disciplinas, de algumas abordagens centrais, né? Então, é uma ciência recente, a gente pode aí datá-la dos últimos 300, 400 anos. Boa noite. Chegou um aluno aqui presencial para nos acompanhar. Beleza? Então essa antropologia, né, ela tem uma história, ela tem uma origem aí que a gente pode, de maneira didática e especulativa, datar aí entre os últimos 300, 400 anos, e ela tem disciplinas centrais, né, assim, preocupações centrais dentro do escopo de atuação dela. Então ela se divide aí de maneira geral, né, de maneira bem geral, em antropologia cultural, antropologia biológica, arqueologia e linguística. Digamos que são assim os grandes vetores dessa ciência e digamos assim, as grandes frentes de estudo que essa ciência ao longo do tempo foi priorizando e desenvolvendo. Então, começando aí pelo segundo, né, antropologia biológica. Tem uma perspectiva muito darwiniana, né, o Charles Darwin, de fato, talvez o grande expoente, não chega a ser ele próprio um antropólogo, mas é o grande influenciador desse tipo de pensamento, que é uma perspectiva que tenta enxergar o homem como um ser físico, né, um ser biológico, um ser que se constitui de matéria, se constitui de componentes celulares, orgânicos, que vão ali se relacionar entre si e permitir a existência desse homem. Então é uma ideia, digamos, de que o homem tem na sua composição uma natureza material. É como se para a antropologia o homem tivesse, na verdade, uma dupla natureza. Uma natureza propriamente humana, digamos assim, né, um lado mais racional, mais cognitivo, mais de abstração, de pensamento, e um outro lado mais físico, biológico, até assim, levando para um determinado extremo, um lado animalesco. Então é como se a antropologia visse o homem em dupla perspectiva. O homem é tanto um animal, né, porque tem lá o seu lado instintivo, o seu lado irracional e o seu lado corpóreo, o seu lado físico, e tem por outro lado o seu lado racional, afetivo, e essa parte mais de uma capacidade de abstração e de compreensão da realidade. Então somos, segundo a antropologia, né, enquanto seres humanos,
dotados de uma dupla natureza. Uma natureza animalesca e uma natureza humana, digamos assim. Então, carregando... ele já está aqui, eu não sei, deixa eu só ver se ele... Só um instantinho, pessoal, para projetar aqui os slides. Mas ele já está, na verdade. Não projetou. Se você puder ver lá com o Henrique, acho que ele consegue rapidinho aqui resolver. Isso. Vou só seguindo aqui, aí qualquer coisa a gente vai retomando também qualquer dúvida. Ok? Então, seguindo aqui, pessoal. Vocês estão ouvindo? Tá tudo certinho? Tá dando para entender? Guardando aqui uma resposta, mas vou seguir aqui enquanto vocês pensam aí e postam qualquer comentário. Então, nessa perspectiva da antropologia biológica, a gente tem esse entendimento, né, de que o homem é dotado de uma dupla natureza, né, ele carrega em si uma dupla natureza, uma natureza humana e uma natureza animalesca. Né, ele é homem e animal simultaneamente. E a antropologia biológica, ela vai se ocupar, digamos, desse homem animalesco, né, desse lado mais da composição física, dos instintos, de toda uma perspectiva de um homem material, né, de um homem dotado de uma fisiologia, de um organismo, de um funcionamento de um organismo, e isso considerado também ao longo do tempo, né, porque esse homem, ele, segundo o próprio Darwin, né, que é realmente uma grande influência e referência nessa perspectiva, esse homem evolui ao longo do tempo. Então não é uma biologia estática apenas. Ela embora, claro, essas mudanças ocorram ao longo de grandes espaços temporais, mas ele traz uma forte ideia de que a própria composição orgânica do ser humano ela não é estática. Ela se modifica ao longo do tempo. Então, essa é uma das grandes perspectivas aí da antropologia. É compreender esse homem como um animal, né? Entre aspas, claro, mas nessa ideia de uma composição física. A outra abordagem, digamos assim, seria uma espécie de subciência ou de uma ciência de apoio à antropologia, seria a arqueologia, né? Porque esse homem ele está presente ao longo da sua própria história e ao longo da história da humanidade, né, ele vem caminhando, né, em diferentes tempos históricos, em diferentes momentos da sua própria existência enquanto humanidade. E esse caminhar desse homem é um caminhar que deixa pegadas. Tá? Deixa pegadas em termos de, digamos, culturas antigas que hoje são desconhecidas, precisam ser investigadas e compreendidas a partir do que restou delas. Né? O que restou delas, muitas vezes só pode ser apreendido, né, por questões mesmo de não se ter, por exemplo, um legado de literaturas escritas, um registro mais estruturado, né, do que foi essa cultura no passado. Então ela só pode ser acessada por meio de um esforço arqueológico, né, um esforço de meio que buscar nos resquícios, né, nos elementos que sobraram de determinadas civilizações, né, começar a se vasculhar esses resquícios que essas civilizações do passado nos deixaram, para que com base nesses resquícios a gente possa passar a compreender essas civilizações do passado, né, que não chegaram aos nossos dias na íntegra, né, de maneira estruturada, documentada. Então a arqueologia, ela, digamos, presta um grande serviço à antropologia, né, que seria garantir o resgate de uma série de resquícios, né, de civilizações do passado, principalmente da pré-história, né, que quanto mais, né, para trás no tempo a gente anda, mais difícil é ter em mãos, de maneira documentada e estruturada, o que foi que aconteceu com esses povos do passado. Então a arqueologia nos faz esse serviço, né, é uma espécie de ciência que acaba estando a serviço da antropologia, né, não só da antropologia, mas da antropologia principalmente.
Então ela funciona ali como uma subciência ou como uma ciência de apoio à antropologia. Ela garante a conquista de resquícios de cultura que hoje não temos em mãos de forma estruturada, de forma clara, e que precisa realmente de um esforço arqueológico para se obter acesso a essas informações, a esses dados, a esses resquícios que estão lá no passado, que precisam chegar aos nossos dias, para que a gente possa compreender esse homem, né? Esse homem que somos hoje e que é um legado do que fomos no passado. Então ela também presta um serviço muito nobre nesse aspecto, pelo fato de a pré-história ser, digamos assim, a infância da humanidade. Então compreender o ser humano hoje, embora dependa, claro, de compreender o ser humano ao longo de muitos dos tempos por onde ele passou, né? Então compreender o homem na Idade Média é tão importante quanto compreender o homem na Antiguidade, é tão importante quanto compreender o homem nos dias de hoje. Então todo esse registro histórico e essa compreensão histórica do ser humano para a antropologia é algo realmente crucial. Só que a pré-história acaba guardando até uma relevância até um pouco maior, né, do que os outros tempos históricos, porque ela funciona como uma espécie de infância da humanidade. Então ela guarda, digamos, os nossos inconscientes coletivos, os nossos grandes segredos, os fundamentos maiores das nossas questões mais instintivas. Então a pré-história, de fato, quanto mais se conhece sobre esse momento do ser humano dentro da história da humanidade, mais se conhece sobre o próprio homem. Então existe uma nobreza ali na compreensão da pré-história. E aí a arqueologia ela nos presta um grande serviço nesse aspecto, porque é justamente na pré-história que as informações começam a não ser tão completas assim. Exige realmente um grande trabalho de resgatar os resquícios do que foi essa pré-história, para que a gente tenha uma compreensão melhor do que é esse homem nos dias de hoje. Então, resumindo aí esses braços principais, né, da antropologia, a gente já viu aí a antropologia biológica, está vendo agora, finalizando a perspectiva da arqueologia, e faltam aí dois grandes braços para poder fechar esse primeiro raciocínio, né? Seria a linguística e depois, por fim, a antropologia cultural, né? Então, só para tratar agora a linguística. Linguística também é uma outra ciência, né? Não faz parte diretamente da antropologia, assim como a arqueologia, mas da mesma forma é uma ciência que nos presta serviço, né? que dá apoio à antropologia. E dá apoio em que sentido? Né? Da mesma forma que a arqueologia ela garante essa busca por resquícios do passado, né, e nos permite compreender o homem de hoje com base no homem do passado, a linguística, de forma muito semelhante, ela faz o mesmo, só que não com objetos, não com materiais, com frutos de escavações. Ela não trabalha muito nessa perspectiva da arqueologia, mas de maneira bem semelhante, ela trabalha numa perspectiva de compreender como é que se deu historicamente a composição da linguagem, ou seja, como é que o homem, enquanto um ser, dentre outros seres, né, o homem enquanto um animal, como diria aí a antropologia biológica, como é que esse homem, diferentemente dos demais animais da natureza, dos demais seres vivos, como é que esse homem conseguiu desenvolver um certo diferencial em relação aos demais, que seria a capacidade de comunicação. Como é que lá na pré-história se começa a se configurar os primeiros dialetos, como é que esse homem consegue fazer uso de sons que ele próprio emite, né, por meio de uma estrutura, e aí sim a antropologia biológica entra também forte, porque existe uma perspectiva aí na linguagem humana, uma perspectiva, digamos, fisiológica. Você só consegue falar com as outras pessoas porque você tem toda uma questão de um aparelho fonador, né, de uma composição de mandíbula, de faringe, né, de uma série de órgãos, de elementos que compõem aí a sua face e as suas cordas vocais e toda essa região que te permite emitir sons conectados com o seu raciocínio, com a sua mente, para que você, a partir de toda essa configuração fisiológica, consiga se comunicar com o outro. Né? Então, existe aí também uma interação entre linguística e antropologia biológica nesse aspecto. Né? Ou seja, a nossa linguagem é uma capacidade de comunicação extremamente diferenciada em relação aos demais seres vivos.
é talvez um dos grandes itens que nos faça humanos, né, e nos faça diferentes dos outros seres. E, ao mesmo tempo, essa mesma capacidade tem uma relação fisiológica, tem uma perspectiva também, digamos, animalesca, né, para usar aquele termo que a gente vem discutindo da ideia da antropologia biológica. Então, esse ser humano, voltando, né, ele tem uma composição física, ele é, na sua natureza, por um lado, um animal, entre aspas, e por outro, um ser humano, né, em termos de ser um ser capaz de abstrair da realidade, gerar conceitos, gerar conhecimento, e tudo isso por meio da linguagem, principalmente, né, dentre outros aspectos. Então, você começa aí com base numa ideia de uma ciência antropologia, a ver esse lado multifacetado do ser humano. Né? Um ser humano que é composto aí por questões mesmo fisiológicas, que são determinantes das demais questões, mas também um ser humano composto por esse aspecto mais inteligível, cognitivo, racional, de comunicação, de linguagem. Então tudo isso começa a compor o que seria um ser humano, né? dentro de uma lógica de um ser que pertence a uma natureza, assim como outros seres, mas que ele traz em si uma série de diferenciais que precisam ser compreendidos, investigados e tudo mais. Então existe aí uma perspectiva histórica, existe aí uma perspectiva de compreender um período da pré-história que funciona como uma espécie de infância da humanidade, existe aí uma perspectiva de entender a linguagem, existe a perspectiva de entender a composição fisiológica do corpo e tudo mais. Então, realmente estudar o homem, né, numa perspectiva da antropologia, não é uma tarefa, digamos, simples, porque é uma tarefa que reúne aí uma infinidade de variáveis, uma série de aspectos que essas abordagens aí da antropologia, elas estão aí tentando dar conta. Então a gente tem realmente aí um homem multifacetado que precisa ser compreendido dentro dessa lógica multifacetada. E por isso a antropologia aí que vai, né, se as grandes vertentes e vai se desenvolvendo e se constituindo dentro dessa ideia do mundo. Presencialmente aqui também mais a amostra e vamos seguindo aqui então. Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu estou tratando muito dessa ideia do que é a ciência da antropologia, de que maneira ela emerge na própria história do conhecimento humano, né, como uma ciência, e de que maneira ela está constituída, né, em grandes, digamos, abordagens centrais que compõem essa própria ciência antropologia. Né, e aí eu já dividi, já tratei, né, de alguns desses aspectos, que são antropologia biológica, arqueologia e linguística. E aí, para fechar essa primeira abordagem, falar um pouquinho aqui da antropologia cultural, que ela acaba reunindo todos esses elementos anteriores, né? Então, digamos, uma forma de compreender o ser humano em sua totalidade, na totalidade da sua manifestação no mundo. Né? Porque esse homem, esse ser humano, né, que por um lado é físico e por outro lado é intelectual, ele ocupa uma realidade, né, e dentro dessa realidade ele se manifesta. Né? Ele se manifesta de uma infinidade de formas. Ele se manifesta produzindo ciência, produzindo filosofia, produzindo arte, produzindo conhecimentos de forma geral, artes de maneira geral, né? Arquitetura, música, teatro. Tem uma manifestação aí numa lógica também de mercado, né? Que é uma perspectiva que se aproxima até mais do que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, que são essas interfaces com a administração. Então é um homem que troca mercadorias, é um homem que produz, é um homem que se relaciona em função do trabalho. Então existe aí uma manifestação desse ser humano dentro da sua própria história, ao longo do tempo e dentro de uma sociedade. Esse homem compõe uma sociedade, ele estabelece relações sociais e dentro desse contexto ele se manifesta. Então essa ideia da manifestação humana, da expressão humana, da forma como esse homem se coloca no mundo e da forma como esse homem produz conhecimento nesse mundo, isso tudo seria o que a gente está chamando aí de antropologia cultural. Seria, digamos, uma forma de ver o homem em sua totalidade e uma forma de ver o homem em termos da manifestação e da expressão que ele faz dentro da sua existência, dentro da sua realidade. Então é um homem que se expressa, é um homem que se manifesta de uma infinidade de formas,
dentro de diferentes sociedades, onde cada uma dessas sociedades, ao longo do tempo, vai constituir, digamos, uma forma de ser própria, né, que vai fazendo com que esse homem que está presente nesse mundo ao longo do tempo e dentro de cada uma das sociedades, faz com que a presença dele nesse mundo não seja uma presença homogênea. Né? Você não tem o mesmo homem durante todo o tempo e em todos os lugares. Então é um homem que se manifesta de diferentes maneiras. Então ele é um homem heterogêneo. Ele é um homem que não é sempre o mesmo, né? E que constitui formas de expressão, formas de cultura, formas de manifestação que são sempre diferentes em função do tempo e do lugar, né? Em função da sociedade onde ele está inserido, em função do contexto. Então isso torna o desafio da antropologia também maior ainda, né? Porque ela tem então, né, que investigar o homem em sua composição fisiológica, o homem em relação ao seu passado a partir da arqueologia, o homem em relação à sua capacidade de se comunicar, né, a sua língua, a sua linguagem, as suas formas de expressão, e o homem em sua totalidade, né, em sua totalidade de manifestação e de existência no mundo. Então isso vai realmente tornando, digamos, o objeto da antropologia de uma grande complexidade, né, pelo fato desse objeto ser multifacetado, né, ser constituído por uma infinidade de características que precisam ali ser trabalhadas, ser compreendidas e ser interrelacionadas, né? Porque não são características isoladas, são características que se conversam umas com as outras. Então, para dar de novo aquele exemplo, né? A nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicação, embora possa ser vista como uma faculdade da inteligência, da cognição, da racionalidade, mas ela tem necessariamente um aspecto respectivo na nossa fisiologia, né? Porque só somos capazes de falar, de nos comunicar, porque temos aí cordas vocais, língua, boca e etc. Né? Então existe uma composição física que permite uma manifestação, digamos, racional. Então são realmente variáveis que compõem o ser humano que se interrelacionam, né, dentro de uma grande complexidade. Então por isso que a antropologia tem aí em mãos um grande desafio. Opa! Não, elas são aí, digamos, abordagens meio que paralelas da antropologia, mas, e algumas delas, como a própria linguística e a arqueologia, nem chegam a ser disciplinas, elas são, na verdade, ciências paralelas, são outras ciências que fornecem apoio à antropologia. Então, uma não está dentro da outra aí em momento nenhum, na verdade. Na verdade, elas estão em paralelo. Algumas delas, como a própria arqueologia, nem chega a ser uma disciplina, ela tem um status de uma outra ciência, né? Ela chega a ser uma outra ciência, mas que ela fornece aqui apoio, para que essa antropologia, a partir desses apoios de outras ciências, possa de fato dar conta do objeto que ela está se propondo a conhecer, que é o próprio ser humano. Então não existe aqui uma subordinação. Essas abordagens, né, que estão aqui colocadas, antropologia cultural, antropologia biológica, arqueologia e linguística, né, aqui, claro, são, digamos, macrovetores, são as grandes abordagens antropológicas. Existem uma infinidade de outras, mas aqui são os grandes vetores. Esses grandes vetores, eles não estão subordinados a essa ciência antropologia. E não estão uns dentro dos outros. Eles são independentes, são paralelos, contribuem para que a antropologia possa dar conta do seu objeto de estudo, mas todos eles têm grandes interrelações. Embora sejam paralelos, não subordinados e independentes, todos eles têm, na verdade, pela própria natureza do objeto de estudo, uma forte interrelação. Então é nessa perspectiva. Não existe aqui subordinação, existe um apoio teórico-metodológico, de conhecimentos e tudo mais, que vai estar ali meio que a serviço da antropologia para que ela consiga cumprir o seu propósito. Beleza. Tudo bem aí, pessoal? Tá dando para entender? Vão mandando aí dúvidas para que eu possa também me situar aqui em relação a se está rápido, devagar, enfim, né, se está claro, né, mas é realmente uma primeira grande abordagem do que é a ciência e a antropologia. E aí vamos avançar um pouquinho mais, mas tentem colocar aí alguma postagem para que eu me situe melhor, tá bom? Seguindo aqui então, considerando aqueles 4 grandes vetores,
a antropologia é uma ciência, como a gente vem falando, né, desde o início, mas como ela lida com um objeto que tem toda essa complexidade, principalmente no aspecto da cultura, ela também é uma ciência que ela se relaciona de maneira muito próxima com a própria filosofia. A filosofia, para que vocês entendam, ela não é uma ciência. Existem, na verdade, diferentes formas de saberes que o ser humano, ao longo da sua história, foi desenvolvendo. Você tem, por exemplo, a religião é uma forma de saber. Você consegue, digamos, lidar com a realidade, tentar compreender a realidade, tentar explicar a realidade, tentar se relacionar com a realidade por meio da religião. É uma forma que o ser humano encontrou para poder lidar com questões espirituais, enfim, com uma série de questões que são ali de necessidade dele, né, dele ser humano. Então a religião seria uma abordagem em termos de formas de conhecimento. O senso comum é uma outra abordagem, é o conhecimento do dia a dia, o saber popular, os ditados populares, é uma forma de conhecer a realidade, né, então é também uma forma de saber. A ciência é uma outra forma de saber, né, uma forma mais contemporânea e mais sofisticada em termos de métodos e tudo mais. E a filosofia é uma outra forma de saber. Né? Então a filosofia não é ciência. É uma outra forma de saber milenar, que tem uma preocupação em explicar a totalidade das coisas por meio da razão. E como a antropologia, como uma ciência, dentre outras, resolveu escolher para si um objeto de estudo que traz consigo uma grande complexidade, que é o próprio ser humano, ela acaba sendo muito próxima da filosofia, né? Que tem uma preocupação em prover digamos, saberes universais. Né? Enquanto a ciência se preocupa em produzir conhecimento acerca de um objeto X ou Y, né? Como, por exemplo, a física se preocupa com os fenômenos da natureza, a biologia se preocupa com os seres vivos e por aí vai, a filosofia não. Ela não se preocupa com o objeto A, B ou C. Ela se preocupa em tentar explicar a totalidade das coisas. Então ela traz um nível de abstração e uma proposta de reflexão sobre a realidade diferente do que é a ciência. E a antropologia, como trata de um objeto muito multifacetado, ela meio que está ali muito próxima da filosofia em certo aspecto. Mas enfim, é só para fazer esse destaque aí de que filosofia e ciência são duas formas de saberes diferentes, que a antropologia é de fato uma ciência, mas que ela é uma ciência que tem uma certa proximidade com o saber filosófico. Pela natureza do objeto de estudo dela, por não ser um objeto estático, não ser um objeto de fácil delimitação, né, que seria o próprio ser humano. Por isso a proximidade dela com a filosofia. E aí a gente traz, né, como eu falei, dessa questão da antropologia cultural, né, digamos assim, seria daquelas abordagens da antropologia a mais complexa e a mais completa no sentido dela fazer uso das demais abordagens, né? A antropologia cultural, ela se fundamenta na antropologia biológica, ela faz uso dos conhecimentos da arqueologia, ela faz uso dos conhecimentos da linguística, mas ela acaba sendo, digamos, a antropologia mais global, mais abrangente. Então a antropologia cultural é de fato a grande antropologia, né? A antropologia que se preocupa como eu estava falando há pouco, com a manifestação do ser humano ao longo da sua própria existência, ao longo da história da humanidade. Então a cultura acaba sendo o elemento central da antropologia, porque é essa cultura que traz essa perspectiva de tentar entender o ser humano na totalidade da sua manifestação e da sua expressão, enquanto um ser existente e enquanto um ser que faz parte de uma história da humanidade. Então, cultura é, digamos, o conceito central e o conceito mais abrangente. Então, a antropologia cultural acaba sendo a vertente da antropologia que abarca as demais vertentes da antropologia e que tem um aspecto mais abrangente do que todas as demais, porque absorve em si as demais vertentes, né, para fazer essa tentativa de compreender o homem na medida em que ele se manifesta e na medida em que ele se expressa. Então, são quase sinônimos, na verdade, quando se fala de antropologia e de antropologia cultural, ou de antropologia e de cultura, né, são elementos que acabam, eles tendem a se confundir com sinônimos.
né? São meio que sinônimos mesmo, cultura e antropologia, na medida em que a antropologia é a ciência que tenta entender o homem, e na medida em que a cultura é a forma, digamos, mais abrangente da expressão desse homem na sua própria existência. Então são conceitos que se confundem e que fazem da cultura o elemento central da antropologia. E a cultura, né? É o modo próprio de ser desse homem em coletividade, que se realiza em parte de forma consciente, em parte de forma inconsciente. Isso constitui um sistema de pensar, agir, de se relacionar, de se posicionar diante de questões religiosas, místicas, de se reproduzir. Enfim, cultura é a manifestação do ser humano ao longo da sua própria existência, ao longo da história da humanidade. É por isso a abrangência do conceito. Cada sociedade vai se manifestar de formas diferentes, por isso as culturas são diferentes dependendo do lugar, do tempo, da sociedade, do contexto, etc. E aí é que faz com que a antropologia olhe para essa questão como um elemento central. Porque como ela quer entender esse homem, e como esse homem não é igual ao longo do tempo e ao longo do lugar, né, ele varia de lugar para lugar, de tempos em tempos, né, ele se manifesta de formas diferentes, ele constitui culturas diferentes. Então a cultura se torna, nesse sentido, um objeto central da antropologia. Aqui é uma brincadeirinha, na verdade é um passo a passo, é uma tentativa didática de dizer como é que essa ciência da antropologia ela evolui ao longo do tempo. E aí a gente está falando não necessariamente do ser humano, mas da ciência propriamente dita. Né? Como é que essa ciência surge, se estrutura e se desenvolve, na medida em que ela tenta compreender esse homem. E aí a história é basicamente assim, quando é que essa preocupação em tentar compreender o homem, quando é que essa preocupação surge? Essa preocupação surge na medida em que esse homem começa a ter contato com homens que são diferentes dele próprio, com homens que se defrontam com outras culturas. Na medida em que aquele homem vive ali dentro de uma mesma sociedade e não tem muitos contatos com outras sociedades, ele não traz uma preocupação antropológica muito grande, porque como as coisas são meio que as mesmas, ele não percebe que a manifestação do ser humano pode variar ao longo do tempo e em diferentes lugares e contextos. E por não ter essa percepção, ele acaba não entendendo essa questão como uma questão central a ser estudada. Na medida em que ele começa a se defrontar com outras culturas e com outras sociedades, essa preocupação ela vai se dando e vai se estruturando. E o momento da história da humanidade em que isso acontece de forma a despertar uma necessidade de uma estruturação de uma ciência em torno dessa questão, é o momento das grandes navegações. Embora na própria antiguidade, na Idade Média, você tenha realmente encontros de povos, até porque o ser humano ele nasce nômade, então ele começa a caminhar pelo mundo e a se encontrar com outros e outros e outros povos. Embora esses contatos eles se deem ao longo de toda a história da humanidade, o momento em que a preocupação dessa compreensão do outro surge de maneira mais estruturada, a ponto de demandar a construção de uma ciência para isso, esse momento se dá nas grandes navegações, quando portugueses, espanhóis e alguns outros povos começam a viajar pelo mundo procurando riquezas, formas de explorar realmente outros continentes para fortalecer a sua própria economia, a riqueza das suas nações, etc. Então, quando esse homem constrói embarcações, lá principalmente no Velho Continente, na Europa, Portugal e Espanha como os grandes protagonistas num primeiro momento, e esse homem se aventura mar afora para procurar essas riquezas, enfim, conhecer outros mundos, outros continentes, outros mares e tudo mais. Quando isso ocorre, esse grande confronto entre culturas começa a acontecer de uma forma tal que esse homem começa a refletir sobre isso, de uma maneira muito empírica, muito embrionária num primeiro momento, mas que aos poucos vai se estruturando sobre a forma de uma ciência. Então, quando, por exemplo, os portugueses chegam ao Brasil e se encontram lá com os índios, vem todo um choque cultural, vem toda uma questão de uma civilização, um povo que se vê como civilizado, se deparando com sociedades primitivas, ainda
enfim, né, dentro de um contexto totalmente, digamos, selvagem, mais ligado à natureza, sem tecnologia, sem uma série de coisas ditas civilizadas, né, sem estruturas sociais sofisticadas. E aí esse confronto entre, por exemplo, né, portugueses e índios faz com que essa primeira preocupação com compreender o diferente, compreender o outro, comece a se estruturar sobre a forma de uma ciência. E aí nessa primeira fase de, digamos, imperialismo, colonialismo, expansionismo de nações frente a outras, numa lógica mesmo de dominação, faz com que a antropologia nasça num primeiro momento dentro de um contexto em que o encontro de culturas se dá por meio do exercício da subordinação, da subjugação, da dominação de outros povos. Então é desse contexto, dessa realidade de dominar uma outra nação, um outro povo, que os primeiros estudiosos da antropologia começam a ter em mãos o seu objeto de estudo. Desse encontro de povos onde um está ali focado em dominar o outro. E aí seria o primeiro grande momento, né, que está colocado aí no slide como o encontro ou o confronto com o outro. E aí vem a brincadeirinha da música do Renato Russo, né, que vocês devem conhecer, que ele fala que nos deram espelhos, aí tratando, claro, especificamente do Brasil, nos deram espelhos e nós vimos o mundo doente. E aí é uma frase que, para mim, pelo menos, é bem forte, porque representa bem esse encontro do português, que vem para cá para colonizar o Brasil, se defronta com um índio, que está ali vivendo a sua vida da sua forma, dentro da sua cultura, e começa a trazer uma lógica de escambo e de troca de materiais para questões de interesse próprio. Então o português faz com que esse índio, num primeiro momento, trabalhe para ele em troca de bugigangas, né, de espelhos, batons, uma série de coisas que na Europa já eram produzidas e que os índios, por acharem aquilo inusitado e tudo mais, ficavam encantados com aquela ideia de trabalhar para esses portugueses em troca dessas coisas. Então se estabeleceu ali, naquele primeiro momento, uma prática de escambo em que essas culturas se encontraram e começaram a se relacionar dentro de uma lógica mercantil, né, no interesse do português, em troca de coisas que para o português não tinha valor econômico nenhum. Então é aí um primeiro, digamos, universo que os antropólogos começam a se debruçar para poder entender como é que essas culturas se encontram e qual é o resultado desse confronto de culturas. E aí no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem na verdade um colonialismo inteiro. E aí entra a coisa da vinda do negro como escravo, da criação de grandes monoculturas de cana-de-açúcar. Você começa a ter realmente o processo de colonização de toda uma nação que originalmente era habitada por índios, por sociedades primitivas, enfim, né, dentro de sua própria cultura, e que passaram agora a ter que conviver com uma outra cultura que estava vindo com uma lógica de dominação, de subjugação, de fazer do outro o seu escravo, o seu serviçal, colocar esse outro a seu favor. Mesmo que a força, e principalmente a força. E aí entra uma discussão forte sobre ética e política, porque em que medida isso é correto. Então os antropólogos começam a observar esse cenário de dominação de povos, começam a utilizar esse cenário como objeto de estudo e começam a refletir sobre uma série de questões, dentre elas as questões de ética e política. É correto dominar e subjugar um outro povo, a força militar? Em que medida isso está dentro, digamos, de uma boa conduta do ser humano? O que é que faz com que um ser humano chegue a esse ponto? Escravize o seu semelhante. Então, esse primeiro momento da antropologia se dá nesse contexto, das grandes navegações e da dominação dos povos. Um segundo contexto, aí, já de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais... a ciência e a antropologia, que já teve aí esse primeiro exercício, né, de estudar esse contexto aí de dominação dos povos, esses primeiros estudos, esses primeiros resultados começaram a contribuir para que essa ciência e a antropologia se estruturasse enquanto ciência.
E aí ela começa a pregar, nesse contexto, uma lógica do que ela própria chamou de interacionismo simbólico, digamos que seria o grande segundo bloco da antropologia, em termos de evolução histórica da ciência e antropologia. Então, num primeiro momento, você tem um estudo sobre confrontos de cultura, onde um povo tenta dominar e subjugar o outro. Nesse primeiro momento, também foram feitos muitos estudos de fauna e de flora, né? Ou seja, um antropólogo tinha a perspectiva de entender a biodiversidade daquela outra cultura, né? Como é que, em termos mesmo de botânica, de biologia, de diversidade dos animais e das plantas, né, como era que essa outra cultura estava e essa outra geografia estava configurada. Então era de uma preocupação dos antropólogos naquele primeiro momento fazer catalogações da fauna e da flora local para poder ver o que era que tinha de diferente. Né? E aí isso entrava também numa lógica de exploração e de dominação, porque eles se deparavam, por exemplo, com frutas, com árvores, com uma série de elementos daquela natureza local que eram diferentes da realidade geográfica e da fauna e da flora dos seus países de origem. Então eles estavam se deparando ali com outra realidade que precisava ser compreendida para que, a partir dessa compreensão, pudesse também ser explorada. Então é uma lógica de exploração que vai a partir do confronto do homem com o homem, mas também em relação ao confronto do homem com a natureza. É um homem que se depara com a natureza diferente daquela natureza que ele já conhece e passa a tentar produzir conhecimento sobre essa nova natureza, que ele não conhecia até então, para que ele se torne capaz de explorar essa nova natureza, né? Para que ele extraia valor econômico dos ativos naturais que estão ali presentes naquela nova realidade. Né? Exemplo da cana-de-açúcar, que não tinha na Europa dentro das condições que existiam no Brasil, e eles passaram então a explorar esses recursos naturais, né, a partir desse primeiro confronto. Então, num segundo grande bloco da antropologia, né, num segundo grande momento dessa ciência, a gente tem já ela mais madura e mais evoluída numa perspectiva chamada de interacionismo simbólico, que é o quê? A ideia é uma presença maior da ética nessa discussão. É a ideia de que o outro precisa ser compreendido e de que o outro precisa ser respeitado. Então, o que esses antropólogos dessa, digamos, segunda fase da ciência e antropologia defendem é que as culturas precisam sim se encontrar umas com as outras, mas numa perspectiva de harmonia e de construção coletiva de um conhecimento mais rico do que o que eles fariam isoladamente. Então, o interacionismo simbólico está muito nessa perspectiva de que culturas, quando elas se encontram umas com as outras, elas produzem uma efervescência, uma riqueza de conhecimentos que potencializam as culturas de origem, para que esses povos, ao se encontrarem, consigam ter uma visão do mundo muito mais rica, muito mais sofisticada e tragam conhecimentos para a própria humanidade, deixando um novo legado de coisas muito mais interessantes do que originalmente seriam se elas estivessem simplesmente isoladas. Então é uma antropologia que evolui de uma perspectiva de dominação de povos e de exploração, de colonialismo, de militarismo, num primeiro momento, para um segundo momento onde uma perspectiva ética está muito mais presente, de respeito ao outro e de valorização da cultura do outro. Então seria, digamos, o grande segundo momento da ciência e antropologia. E um terceiro momento, que é mais recente, faz meio que uma mescla desses dois primeiros momentos. Esse terceiro momento, que está colocado aí como relações de poder, faz uma ressalva dizendo o seguinte: olha, nenhum dos dois momentos anteriores estava, digamos, corretos. Eles, na verdade, estavam parcialmente corretos, porque você não consegue promover um interacionismo simbólico, como queria a segunda vertente, de uma maneira tão simples, porque se você coloca, por exemplo, um antropólogo para fazer um estudo sobre uma tribo indígena qualquer, e se essa tribo indígena ela é isolada, se ela tem uma cultura muito hermética, muito fechada e não aceita a presença de estranhos, esse antropólogo não vai conseguir simplesmente entrar dentro dessa tribo por uma questão de querer compartilhar conhecimento e compartilhar cultura. Ele vai, na verdade, ser expulso de lá à flecha, né, porque ele representa uma ameaça. Então existe um elemento de poder mesmo quando as boas intenções estão presentes. Então você não tem, para essa terceira fase da antropologia, nem a perspectiva absoluta da dominação, que prevaleceu no primeiro momento,
nem a perspectiva, digamos, pacífica do segundo momento. Você tem uma mescla dos dois, né? Ou seja, é inerente ao ser humano a questão do poder, né? Ele vai sempre ter ali uma perspectiva de ter que lidar com o conflito, de compreender o outro como alguém desconhecido e potencialmente ameaçador. E enquanto essas primeiras questões de desconfiança não são desfeitas, você não consegue promover um interacionismo simbólico, uma troca de conhecimento e uma troca de cultura, simplesmente numa perspectiva de enriquecer a produção de conhecimento. Né? Porque você vai inevitavelmente ter atritos, conflitos que precisam ser dissipados numa construção de confiança que leva tempo. Né? Então, a terceira grande vertente, o terceiro grande bloco da antropologia traz essa ressalva de que não é devido, de fato, dominar os povos, subjugar as pessoas, escravizar o outro. Isso realmente não condiz com nenhum tipo de postura ética que a humanidade já tem criado para si, mas ao mesmo tempo não é possível simplesmente se relacionar com o outro de maneira absolutamente harmônica, porque isso não se dá de forma natural. Isso é um processo de construção de confiança e de construção de relacionamento que leva tempo. Porque o poder é um elemento inerente a esse ser humano. Então você tem que ter realmente um meio termo aí nesse terceiro grande momento da antropologia. Você não pode olhar o outro como alguém a ser subjugado e escravizado, mas você também não pode esperar que tudo vai ser pacífico e harmônico naturalmente. Você tem que estar preparado para construir essas relações de confiança e esses encontros entre culturas de uma maneira positiva, mas sempre com o cuidado de isso não se transformar numa guerra, não se transformar em algo que você estava ali, digamos, desavisado que não iria acontecer e acabou acontecendo. Então, o terceiro bloco da antropologia traz essa ressalva e essa preocupação de que o poder é inerente e ele tem que ser considerado como uma variável importante para que a ética e as boas relações de fato se estabeleçam. Então, esses seriam, digamos, os três grandes blocos da antropologia em termos de uma evolução histórica da sua própria configuração enquanto ciência. E aí, considerando isso, e trazendo essa perspectiva, né, um pouco mais para o mundo da gestão, para o mundo dos negócios, para o mundo da administração, o que a antropologia teria, digamos, a dizer à ciência da administração fundamentalmente seria a questão de que as empresas e o mercado, na verdade, são variáveis, são elementos, são componentes que fazem parte de uma questão maior que seria a própria sociedade, a própria humanidade. Né? Você não tem uma empresa isolada no mundo e não tem pessoas dentro da empresa isoladas no mundo. Essas pessoas e essas empresas e o próprio mercado onde essas pessoas e essas empresas atuam, elas fazem parte de um contexto maior que é um contexto, digamos, antropológico, né, ou pelo menos passível de análise de uma ciência antropológica. E é essa a primeira grande ressalva, né, a primeira grande, digamos, lição que a antropologia teria a dar para a ciência da administração. É de que empresas, pessoas e mercado não são elementos que estão soltos no mundo, são elementos que fazem parte de uma história da humanidade, fazem parte de uma sociedade, fazem parte de uma cultura. E aí, como é que a gente pode compreender esse ser humano, essa sociedade e essa cultura dentro dessa lógica do mundo dos negócios? E aí aparecem alguns temas, digamos, mais recorrentes e mais transversais e mais de interseção entre antropologia e administração. O primeiro deles talvez seja a ideia de inovação e tecnologia, porque esse ser humano é ele o protagonista da construção dessas ferramentas, dessas inovações, desses avanços tecnológicos. É ele que historicamente escolhe para si ter em mãos esses meios de conviver uns com os outros, né? Homens com homens e homens com a natureza. Né? Então, na medida em que uma empresa tal é capaz, digamos, sei lá, numa área como, sei lá, mineração, é capaz de extrair minérios da terra, isso se dá por meio de tecnologias que esse próprio homem, ao longo da sua história, decidiu desenvolver e desenvolver de modo a ter consigo esses meios para tornar possível uma exploração de recursos naturais que o beneficia, né, que serve para que ele produza uma série de produtos e serviços que vão trazer, digamos, maior conforto para a sua própria existência. Então, a partir de minérios,
por exemplo, né, ele constrói, enfim, rodovias, casas, carros, etc., que tornam mais confortável a sua própria existência enquanto ser humano. Então, na medida em que as empresas desenvolvem inovações e tecnologias, esse desenvolvimento está dentro de um contexto de evolução do próprio ser humano ao longo da história da humanidade. Não é uma escolha, não são escolhas simplesmente mercadológicas e voltadas à ideia de maximização de lucro por meio de comercialização de produtos e serviços. É também em função de uma escolha do ser humano de ter um certo conforto na sua relação com o outro e na sua relação com a natureza, a partir dessas tecnologias. Então, no âmbito da inovação e tecnologia, que é um elemento extremamente presente no mundo dos negócios, na ciência da administração e nos nossos dias de hoje, em termos de mercado, de tecnologia e de empresas, são questões que têm como um grande pano de fundo uma escolha que é primeiramente do homem. Não é uma escolha simplesmente do mercado, simplesmente das empresas, simplesmente do acionista. A escolha por ciência e tecnologia, por inovações, por pesquisas puras e aplicadas, são escolhas humanas, primeiramente. Na medida em que o homem toma essas escolhas, faz essas escolhas, toma essas decisões, é que o mercado se estrutura em função disso. Então existe aí nessa lógica, por exemplo, um consumidor. Na medida em que esse consumidor está disposto a consumir uma determinada tecnologia, essa escolha, antes de tudo, é uma escolha humana. Então, o mercado consumidor, ele só é possível porque por trás dele existem não simplesmente consumidores, mas existem primeiramente seres humanos, que decidiram tomar aquelas decisões de comprar o produto A ou B. Então, o tema nesse aspecto de inovação e tecnologia, no campo dos negócios, no campo da administração, está totalmente relacionado às perspectivas dos conhecimentos produzidos pela antropologia, pelo fato de se tratarem de conhecimentos ligados às escolhas humanas. E aí entra mais uma vez questões da ética, da política, etc. O segundo grande elemento transversal a esses dois grandes conhecimentos, ciência da antropologia e ciência da administração, seria o que a gente está chamando aí de sistemas hoje dentro da administração e, fundamentalmente, numa perspectiva de relação do homem com a natureza. O que é que está por trás de toda a discussão hoje sobre desenvolvimento sustentável, sobre responsabilidade social corporativa, sobre o papel das empresas frente à natureza. O grande ponto que está por trás disso é qual é a forma que esse homem precisa estabelecer para que ele se relacione não só com o outro homem, não só com os seus pares, mas que ele se relacione com a natureza. Então, a questão central aí da antropologia, que está por trás da discussão sobre sustentabilidade, se refere à relação homem-natureza. Esse homem faz parte de um meio, e aí dependendo da vertente, da perspectiva, ele determina esse meio ou ele é determinado por esse meio, ou os dois. Então, dependendo das abordagens, essa discussão é uma discussão bem presente aí nas literaturas, de que se o homem é determinado ou determinante do meio, mas, enfim, independentemente da perspectiva, existe uma relação entre homem e natureza. E essa relação é uma relação essencialmente antropológica. Então, na medida em que se pensa quem é esse homem do ponto de vista antropológico e de que forma ele deve, ou de que forma ele se relaciona com a natureza, é essa a discussão central que está por trás da discussão sobre sustentabilidade, que é uma discussão sobre de que forma as empresas podem seguir produzindo seus bens e serviços, podem seguir comercializando produtos produzidos a partir de insumos e matérias-primas extraídas da natureza, sem que esse esforço todo do mercado inviabilize a própria existência do planeta, inviabilize a própria sustentabilidade da natureza. Então, a questão central por trás de toda a discussão contemporânea sobre sustentabilidade no âmbito da administração tem como elemento fundante a discussão anterior da antropologia que trata da relação do homem com a natureza. E aí fecha o terceiro bloco, que seria justamente essa discussão sobre natureza e sociedade. Como é que se dá essa relação? E aí, voltando lá para o início, porque a gente estava discutindo de antropologia biológica, tem um elemento interessante dessa discussão,
que é quando você fala de relacionar homem e natureza, esse homem, né, como a antropologia biológica prega, ele é também um ser físico, ele é também, de certo modo, digamos assim, animalesco, como a gente estava falando. Então o ser humano, ele é um ser duplo, porque ele é, por um lado, natureza, e por outro lado, nessa mesma instância ser humano, ele é também um ser racional, um ser cognitivo, um ser de cultura. Então, enquanto a natureza, digamos, é simplesmente natureza, né, então acaba sendo um elemento menos complexo por isso, o ser humano ele é duplo, ele é natureza e humanidade ao mesmo tempo. Então você tem uma relação homem-natureza, onde existe uma natureza externa a esse homem, né, os seres vivos em geral, as florestas, as árvores, os ecossistemas, etc., e ele próprio também é natureza. Então isso torna essa relação homem-natureza até um pouco mais complexa, pelo fato dele mesmo ser também natureza, ser também um ser fisiológico, um ser material, né? Embora não apenas, né? Também ser um ser racional, um ser inteligível, com cognição e etc. E aí, dentro de toda essa discussão, né, a gente, como eu falei no início, foi feito um trabalho de observar as questões anteriores do ENAD e de que maneira essa discussão toda está presente no que vem sendo cobrado nas provas. Então, eu separei aqui algumas questões, como eu falei no início. Em 2012, das 40 questões, 6 questões trataram de elementos ligados a essa discussão da antropologia, e em 2015, das 40 questões, 9 questões trataram trouxeram, né, nas cobranças de resolução do que estava sendo colocado, elementos ligados à antropologia. Então, essa discussão de fato está presente dentro da prova, né, de uma maneira bem significativa, chegando aí a 23% praticamente na última edição de questões antropológicas dentro da prova. Então eu trouxe aqui algumas questões que trazem essa discussão para a gente, enfim, tratar rapidamente, mas destacando um pouco do que a gente discutiu ao longo dessa explanação toda, né? Sim. Dentro da antropologia, a ciência pode ser considerada uma crença? Pode. No sentido de que esse ser humano, ele se manifesta a partir daqueles diferentes saberes, senso comum, ciência, religião, filosofia, etc., etc., e que a ciência é mais uma forma de manifestação. E aí, dependendo da ótica e do ponto de vista, por exemplo, um religioso pode entender que aquele pensamento científico ele é só uma forma de ver o mundo. E ele, como é um descrente daquela forma de ver o mundo, ele vai, digamos, tratar aquela forma de ver o mundo de maneira depreciativa, de maneira menor do que a forma dele. Então, seria nesse aspecto. Mas a ciência em si não tem esse propósito para ela mesma. Ela se entende como, digamos, uma forma devida de se compreender a realidade. Você precisaria ter olhares de fora. Por exemplo, aí esse choque de cultura traz forte essa perspectiva, porque se você confronta um índio que tem lá toda uma tradição cultural ligada a um animismo, a tradições místicas, tribais, religiosas, ele vai entender, sei lá, um professor doutor de medicina como um ser altamente esquisito, no primeiro momento. Então ele vai se entender enquanto índio como aquele que está, digamos, de posse de uma verdade que é mais verdadeira do que a verdade daquele cientista. Então, essa forma de ver relativiza os saberes, torna os saberes não absolutos. Eu vejo que é muito imposto também, sabe? Que a ciência tem que dar certo, que a ciência é o certo. Uhum. Mas será que a ciência muitas vezes contradiz? Sim. A antropologia permite uma reflexão sobre essa relativização dos saberes. Porque aí vai depender muito mais do contexto e da cultura do que propriamente das afirmações, das descobertas, das provas. Então, é uma ciência que permite essa relativização porque ela vai tentar enxergar muito mais como é que as culturas se manifestam, como é que elas se interrelacionam. E aí, para uma cultura, um conhecimento religioso pode ser muito mais válido e verdadeiro do que um conhecimento científico. Mas aí entra também a lógica dessa dominação e desses choques. Você tem, sei lá, para pegar um exemplo mais próximo, um agricultor familiar do interior do estado do Ceará, que tem lá os seus saberes, a sua forma de plantio, de mensurar o quanto aquela produção dele vai, de fato, ser bem sucedida ou não.
e você tem um técnico da Embrapa que estudou a vida inteira dentro de um laboratório e que acha que ele sabe mais do que aquela pessoa que está lá no dia a dia. Quando essas duas figuras se encontram, eles trazem mundos diferentes para discutir uma mesma realidade. E aí de quem é a razão ali? No fundo, meio que de nenhum. Depende do que eles vão construir ali em conjunto para chegar a uma solução. Mas é uma forma de saber que relativiza essas verdades desses tipos de conhecimento. E aí a primeira questão, ela traz uma discussão justamente sobre sustentabilidade. Sustentabilidade está bem presente dentro da prova do ENAD e traz essa reflexão sobre o que é que nós vamos fazer, né? Se a nossa realidade está muito pautada por uma grande exploração dos recursos naturais, a revelia da sua própria sustentabilidade, né? Então empresas hoje exploram a natureza num determinado nível para além do recomendável, só que reverter essa lógica exige uma certa mudança na maneira de ver as coisas. E aí a questão traz uma discussão interessante sobre o quanto as gerações atuais, elas não têm, por exemplo, noção de onde vêm os alimentos. Né? Porque as nossas crianças, elas vão no supermercado e está ali tudo à mão dela. Né? Então, ela não tem a sensação do quanto foi difícil aquilo estar ali à disposição dela. Porque ela não tem a leitura de uma cadeia de suprimentos, de uma lógica de que os alimentos, para chegarem até o supermercado, passaram por um longo processo produtivo que encadeia toda uma cadeia de suprimentos. E aí, essa sensação de uma facilidade, de que tudo está ali às mãos, né, tudo está fácil de ser acessado por meio de uma lógica de mercado, faz com que essa criança potencialmente esteja despreparada para um futuro de possível escassez de recursos e de alimentos. Então, como é que você reverte uma lógica de mercado ligada a uma exploração dos recursos naturais para além do recomendado, se as gerações futuras não têm uma vivência que permite rever esse modelo? Então, a questão traz um pouco dessa discussão e está muito naquela lógica de interpretação de texto. Acho que esse é um elemento fundamental da prova. Você tem que se centrar no que está dito, tentar entender o que está dito, não deduzir a partir de elementos que não estão, de fato, contemplados na questão, né? Realmente fazer um exercício de compreender a questão propriamente dita, e a partir dessa compreensão da questão propriamente dita, fazer uma interpretação que te leve a dentre as alternativas, ver aquilo que reflete um maior bom senso. Então ele pergunta aqui, a partir de uma história que ele conta acerca dessa realidade sobre a sustentabilidade do planeta e o papel das crianças dentro desse contexto, qual seria o título mais adequado que você daria para o texto? E aí realmente parte muito de uma leitura e de uma interpretação da questão e de um bom senso acerca de todas essas discussões que a gente fez. Como é que a ciência da administração vai lidar com essas dificuldades de limitação de recursos naturais e como é que ela vai pensar as gerações futuras que não estão sendo preparadas para esses potenciais desafios do futuro. E aí, diante dessa leitura, dá para perceber, de uma maneira relativamente simples, que o tema central seria o engajamento das crianças e jovens na preservação do legado natural. E uma necessidade que é de hoje e que não está sendo pensada. Então, o título seria justamente esse, engajamento de crianças e jovens na preservação do legado da natureza, e que isso precisa ser pensado agora. A questão seguinte fala muito daquilo que a gente comentou ao longo da aula toda, de que a antropologia, ela surge, a necessidade de se ter uma antropologia, a necessidade de se ter uma ciência da antropologia, essa necessidade surge na medida em que o homem percebe que ele, ser humano, não é o mesmo ao longo do tempo e não é o mesmo em todos os lugares. Na medida em que um homem está ali vivendo a sua própria sociedade, ele não tem uma noção muito clara de que o outro pode ser diferente dele, porque ele está dentro de um contexto muito igual. Na medida em que os choques de cultura vão se dando ao longo da história da humanidade, é que essa ciência a antropologia surge como realmente uma ciência a prover conhecimento acerca do quanto o homem não é o mesmo. E aí essa é uma questão que traz essa reflexão de que ou não ético roubar um remédio cujo preço é inacessível a fim de salvar alguém que sem esse remédio morreria. Seria um erro pensar que desde sempre os homens têm as mesmas respostas para esse tipo de questão?
Aí ele traz essa questão, se roubar um remédio para salvar uma pessoa é ético ou não? Aí a resposta que ele vai trazer é que depende da cultura e depende da sociedade, porque o homem que está ali interpretando e vivenciando e lidando com aqueles dilemas da ética não é sempre o mesmo homem. É um homem que varia ao longo do tempo e do lugar. Então, para determinada sociedade, digamos, matar crianças que têm aparentemente defeitos genéticos e tudo é algo correto, porque você está eliminando ali aqueles que não vão contribuir para a formação de um exército. E para outras culturas é o cúmulo do absurdo, porque você está cometendo crimes de homicídio e tudo mais com crianças totalmente indefesas. Então, a própria ética é relativizada aí em função de que em qual cultura você está inserido. Depende do observador, depende do contexto, depende do observado, depende dos códigos de conduta que foram ali estabelecidos naquele contexto. E aí roubar o remédio ou não vai depender do contexto. Então é esse o elemento central que a questão traz, de que os direitos humanos devem ser respeitados, se deve trabalhar em prol do fortalecimento desses direitos humanos, mas que essas definições do que são direitos humanos, elas vão variar de povos para povos, de contexto para contexto. Então essa é a grande reflexão que a questão traz. E aí ele traz algumas afirmativas em torno disso e pede para que você identifique as questões que estão corretas. Né? E aí seriam as três, na verdade. Ele traz uma perspectiva aqui forte de igualdade e defende que essa igualdade deve ser... que os povos devem lutar em prol do estabelecimento da igualdade entre os homens. Mais que, como a gente vinha também discutindo, por mais que o poder seja um elemento inerente ao ser humano, o grande esforço ético do ser humano, na verdade, diz respeito a diluir os conflitos, estabelecer relações harmônicas entre os povos. Então é como se ele dissesse assim, olha, os direitos humanos precisam ser fortalecidos sempre numa perspectiva de igualdade entre os povos, por mais que essa igualdade não esteja de fato presente ou que ela seja difícil de se obter. Mas é ético lutar para que isso ocorra, para que os homens sejam realmente respeitados de igual para igual, por mais diferentes que eles sejam. Na verdade, é equidade aí. Mas agora, né? Porque depois nós os animais, por exemplo. Não entendi. O veganismo, por exemplo, que é uma onda que fez muitos animais, além de ser humano, que são animais. Sim, a perspectiva de... Agora. Sim, aí entra na relação com a natureza, que é a nossa outra discussão. Né? A relação do homem com o homem, mas também a relação do homem com a natureza. Mas a máxima aqui é essa, o poder está presente no ser humano, mas que sempre que o ser humano tiver a oportunidade de estabelecer direitos humanos, códigos de conduta, formas de convivência, deve existir um esforço ético para que esses conflitos sejam dirimidos e a equidade prevaleça. E as questões trazem justamente afirmativas que apontam para essa busca da equidade. E aí por isso que todas elas estão corretas. A seguinte trata da ideia da globalização. Tá bem, como eu tinha falado, como a antropologia trata do homem, da relação dele com ele próprio e com a natureza, quando você traz isso para o mundo dos negócios, essa discussão vai estar muito presente em recursos humanos, porque se trata de gerir pessoas, e pessoas são objetos da antropologia, e está muito presente também em discussões sobre responsabilidade social e discussões sobre sustentabilidade. Então, talvez sejam as grandes áreas da administração que vão mais beber da antropologia, a rigor seriam essas, né? Gestão de pessoas, responsabilidade social e sustentabilidade. Inovação também. Né? Seriam 3, 4 áreas bem aderentes ao que a antropologia tem a dizer. Nessa questão específica, a relação é entre antropologia e gestão de pessoas. Então ele vai tratar aqui de uma ideia de que um executivo foi expatriado, né, para uma perspectiva de trabalhar numa multinacional, de ter uma vivência no exterior e de contribuir para o desenvolvimento da filial daquela empresa no outro país. Né. Aí a discussão sobre empresas multinacionais se torna muito forte numa ideia antropológica, né, porque você tem empresas que começam a estar presentes em diferentes regiões do mundo e que normalmente tem uma matriz. E aí essa matriz ela não pode replicar o modelo dela tal e qual para todo lugar, porque em cada lugar ela vai ter que estar presente de uma forma diferente, né? Porque ela vai ter que respeitar as diferentes culturas. Né? A ideia de um McDonald's que vende o mesmo sanduíche em todo canto, mas que na Índia ele não pode usar carne de vaca porque é um animal sagrado
na região. Então são essas questões, de que as culturas vão determinar a estratégia da organização. E essa estratégia não vai ser a mesma em todo lugar. E aí ele traz essa discussão aqui numa perspectiva de um gestor que por algum motivo de promoção ou coisa do tipo foi enviado para um outro país. Foi expatriado para poder tocar a empresa naquela outra região. E aí ele tem uma dificuldade de adaptação, porque ele está de fato de frente de uma outra cultura que não é a dele e que ele tem dificuldades, tem limitações, ele não gostou de estar lá, ele não se adaptou à cultura, ele está achando ruim, ele não tem o mesmo desempenho que ele tinha aqui. Ou não, pode ser que ele adore aquele lugar, se identifique mais do que o que... Enfim, isso vai variar de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Os valores, o encontro de valores entre as culturas é um ponto central. E aí entra de novo a coisa do encontro com o outro. Então é de novo a antropologia trazendo esse alerta. Sempre que você se encontra com o outro e sempre que esse outro traz uma perspectiva de que os homens são diferentes entre si, isso aflora. Então, obrigado. Então a questão aqui é muito nesse sentido. Um executivo que foi se deparar com uma realidade cultural diferente da dele. E aí ele traz duas afirmativas acerca da experiência desse executivo, falando que, num primeiro momento aqui, ele precisa se adaptar. A adaptação bem-sucedida de um executivo expatriado depende, em larga medida, da acomodação, elemento do processo de aprendizagem, por meio do qual o indivíduo modifica as suas estruturas cognitivas. Ou seja, ele pensava de uma forma e, ao chegar naquela outra realidade, ele teve que se adaptar, teve que acomodar a sua forma de ser, aquele outro contexto, refazendo a sua própria forma de pensar. E isso porque a vivência intercultural leva o executivo expatriado a experimentar ocasionalmente sensações de desconforto gerado pela dissonância cognitiva que ocorre quando ele se depara com crenças ou conhecimentos que desafiam aquilo que ele sempre julgou correto. Então ele tinha uma cultura e se deparou com outra. E agora ele vai ter que se adaptar àquela nova cultura. E aí as duas afirmativas estão corretas e a segunda ela justifica a primeira. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda justifica a primeira, porque ele precisa se adaptar já que ele teve esse choque cultural. Seria basicamente esse raciocínio que a questão traz. Então, são questões que envolvem um nível de leitura e de interpretação que precisa ser pensado de maneira rápida, pelas questões do tempo das questões, e toda uma ideia de um bom senso acerca do que os questionamentos estão ou não refletindo no que aquelas questões trazem. Então, os elementos conceituais que estão por trás são fundamentais, mas a leitura da questão é também um elemento central. Assim. É preciso ter muita atenção e rapidez na interpretação. Essa daqui, acho que é a penúltima, traz de novo a perspectiva da sustentabilidade, a discussão sobre o modelo atual de desenvolvimento, de que nos próximos decênios a gente deve ser capaz de pensar uma sociedade diferente, que está mais voltada a um menor consumo e à ideia de uma economia compartilhada, de uma menor exploração dos recursos, e que essa mudança ela não vai ser fácil. Né? Ela vai ser árdua porque mexe com a nossa própria cultura atual. Como é que nós que temos uma cultura tal, construída ao longo de séculos, dependendo da sociedade, enfim, como é que ela vai diante de um desafio que se impõe de maneira não muito clara, por exemplo, mudanças climáticas. Né? Mudanças climáticas é uma ameaça altamente invisível. Né? Ela, na medida em que o mundo esquenta, né? Na medida em que a camada de ozônio se deteriora e etc., etc., você tem efeitos indiretos no volume de alimentos disponíveis, nas questões climáticas de terremotos, furacões, enfim, uma infinidade de mudanças na dinâmica do ecossistema terrestre que não são perceptíveis na palma do nariz. Não é uma coisa que você vê ali na sua frente, mas é uma coisa altamente determinante da dinâmica do ecossistema terrestre e que pode ser fatal em termos da própria existência da humanidade. Como é que você enfrenta um problema desse se você não consegue enxergar esse problema na sua frente? Se a sua cultura está toda apontada para uma lógica de consumo, esse consumo tem os seus produtos ali na sua frente, na prateleira do supermercado, mas existe uma ameaça que você não está vendo, que é sistêmica e que precisa ser emergencialmente tratada. E aí como é que você modifica essa cultura numa velocidade rápida diante de uma ameaça que não é visível? É quase que uma ameaça invisível, mas é uma ameaça real e urgente.
Então é um grande desafio de redirecionar uma cultura diante de uma ameaça que nem sequer se vê direito. E ela vai se dando de maneira imperceptível com acontecimentos isolados, do tipo desastres naturais, desastres industriais mesmo, falta de alimentos, secas longas, enchentes, né? Uma série de manifestações que são pontuais, mas que têm a ver com uma lógica do ecossistema do planeta. Então ele traz esse desafio. É certo, porém, que será verificada uma descontinuidade que atingirá todas as dimensões do sistema. Os fluxos de materiais, a parte de logística, cadeia de suprimentos, a parte econômica e institucional, as relações entre os atores, como é que essas empresas, governos, instituições vão se relacionar para que se dê uma nova lógica a todo um sistema produtivo. Além das dimensões ética, estética, cultural, também é certo, portanto, que o que nos aguarda é uma longa fase de transição. Então, ele traz um grande dilema aqui de como a nossa cultura, que está estabelecida e que vem em função de todo um histórico, precisa mudar para uma outra que seja sustentável. Como é que essa ruptura se dá? Já que a ameaça é urgente, mas não é visível, tão visível assim. E aí, diante desse raciocínio, ele traz, considerando o contexto, avalia as asserções, as questões centrais são sobre uma sociedade sustentável e sobre as dores da transição até se chegar a essa sociedade sustentável. Aí ele faz proposições dentro dessa lógica e traz como afirmativa correta a E, de que todas, de que somente a primeira está errada. Entre os atores sociais referenciados, as empresas ocupam um papel secundário. Aparecem inserções relação são adequadas ao contexto. É isso mesmo. Entre os atores sociais referenciados, as empresas ocupam papel secundário, pois sua função primordial é socioeconômica e não sociopolítica ou institucional. Está tipicamente exercido por governos e organizações. Eu faço aqui. Não está dando para ver ali o canto. Tá aqui. Pronto. 1, 3 e 4 estão adequadas ao contexto. A primeira, então, as empresas ocupam papel secundário, pois sua função primordial socioeconômica, não sociopolítica ou institucional, está tipicamente exercida por governos e organizações multilaterais. O que ele está dizendo aí é que, na verdade, as empresas também têm esse outro papel, sociopolítico e institucional, não só socioeconômico. E por isso ela é a única que está errada. E as outras trazem essa perspectiva da sociedade sustentável e das dores de transição da cultura atual para a cultura sustentável. As duas últimas são dissertativas. Ele traz também um texto reflexivo e pede para que você comente sobre esse texto dentro de alguns tópicos. O primeiro se refere à Prêmio Nobel da Paz, que é uma menina que defende os direitos das mulheres, e traz duas questões ligadas aos direitos dos jovens à educação e das relações de poder entre homens e mulheres. Ele pede que você faça aqui uma grande reflexão, um texto dissertativo que você precisa escrever, argumentando sobre o papel da educação na questão da formação das pessoas e o quanto os homens são iguais entre si, aquela mesma discussão da equidade. Então não existem diferenças entre homens e mulheres, na verdade essas diferenças existem, porque homens e mulheres não são iguais, mas que elas devem ser tratadas de forma equitativa, ou seja, tratar os diferentes de forma diferente. Professor, essas generalidades discursivas, ela geralmente traz um viés de educação, né? Estou percebendo isso? Sim. Ela puxa para que você tenha uma solução de educação para solucionar o problema. Sim, sem dúvida. E aí na antropologia é um elemento central, porque esse homem, ele é capaz de se tornar autônomo e sujeito da sua própria vida na medida em que ele é formado para tal, ele é preparado. Então, como o homem tem esse duplo aspecto, natural e racional, essa razão ela precisa ser construída. E a construção dessa racionalidade se dá por meio de uma educação. Então, é um homem artificial no sentido de que ele tem algo nele que não é natural. Artificial como um oposto ao natural. Ou seja, não é algo que está posto, que existe e que está pronto. É algo que precisa ser construído. E aí você precisa educar para que ele desenvolva esse lado. E até corrupção também, com a educação, você consegue curar. Corrupção, qualquer coisa que fuja da nossa cultura, que seja uma Aí entra na discussão da formação ética, né?
na discussão sobre corrupção, entra na questão sobre uma formação ética. Elementos éticos que estejam presentes na formação desse homem. E aí é um texto dissertativo que pede para que você resgate um pouco do que existe de direitos humanos como marcos de referência, né? Ou seja, esse ser humano precisa ser educado dentro de diretrizes que tragam essa ideia da equidade, como os direitos humanos, a própria Constituição do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que é uma discussão aqui sobre direitos de homens e mulheres, também junto a crianças. E o outro item sobre a igualdade entre homens e mulheres. As questões de violência física e psicológica, toda essa questão aí ele trata a Lei Maria da Penha, ele pede para você trazer um pouco de referenciais que dão base para essa discussão. E a última, de novo, a discussão sobre globalização e de que as empresas não podem ser as mesmas em todos os lugares. Aí vem aquela frase que é bem conhecida da ideia do local, né? Aquele conceito do local, que é pensar globalmente, mas agir localmente. Então você tem que ter uma estratégia realmente que faça sentido para a empresa como um todo, mas essa estratégia não consegue se implementar de maneira padronizada em todos os locais. Então você precisa ter realmente estratégias locais para lidar com aquelas particularidades culturais. Aí ele pede uma discussão sobre isso. Traz aqui 2 itens para serem debatidos: valorização da diversidade. Esse é um outro elemento que ele traz, que é a diversidade das pessoas. Os colaboradores não são os mesmos, eles podem ter diferentes preferências sexuais, de cultura, religião, etc. E isso tem que ser entendido e utilizado como um ativo da empresa, e não como um conflito ou um problema a ser resolvido. Então ele traz aqui muito o desafio do gestor de pessoas. Como é que o gerente de pessoal tem que lidar com situações desse tipo e usar isso a favor de um enriquecimento cultural da empresa, e não como um elemento de segregação, preconceito e tudo mais. Então ele defende de novo uma postura ética em torno dessas questões de igualdade e equidade. Seria isso. Boa prova para vocês. Obrigado aí, pessoal. Estavam sentindo falta aqui dos comentários, mas chegou aqui até um elogio. Obrigado. E boa sorte realmente na prova. Acho que tem tudo para ser bacana. É mais mesmo uma questão de interpretação de texto. Eu acho que eu fui bem a fundo aqui nas questões conceituais da ciência da antropologia, da relação dela com a administração, mas de maneira bem resumida, vocês têm aí questões centrais da administração que seriam inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, presença de empresas em diferentes culturas, né, estratégia empresarial nessa perspectiva de como é que eu sou uma multinacional que estou presente em países com diferentes culturas, essa parte mais de pessoal interno, né, da diversidade, da dificuldade de gerir pessoas de culturas diferentes, responsabilidade social, entra um pouco nessa discussão, e basicamente isso. São áreas da administração que demandam um certo olhar antropológico. E o restante é mais um bom senso na leitura da prova. Ok? A aula vai ficar disponível online e é isso. Eu agradeço realmente aí a minha primeira experiência aqui em videoconferência. Estou aqui como professor da UES a partir desse semestre e estou à disposição aí de todos vocês. Se tiver uma forma da gente ter aí contato à distância depois e tudo, podem contar comigo. Obrigadão. Agora como é que salva que eu não sei.